Nós já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. O tema é Semana Santa. São muitos assuntos que a gente queria conversar com o Padre Guido Montinelli. Vamos ver o que a gente consegue, vamos passar por todos eles. Vamos atender o máximo possível aqui de conteúdo para que o nosso telespectador, então, curta e aprenda conosco, tá certo? Com o senhor, na verdade, né, Padre Guido? Bom, vamos lá. Padre Guido, nessa época a gente ouve falar de um tal de ofício das trevas. O que é o ofício das trevas? No tríduo da Semana Santa, quinta, sexta e sábado santo, a Igreja apresenta um subsídio chamado ofício das trevas. E são salmos referentes à paixão e à morte de Jesus, que são rezados ou cantados pela Igreja, com a participação também dos fiéis, na parte da manhã, na primeira parte do dia, da quinta, sexta e sábado santo. Chamado das trevas pelo conteúdo, digamos assim, triste, mas que sempre apresenta aquela esperança de uma luz no final do túnel. Isto é, tudo a respeito da paixão e da morte de Jesus, mas com a esperança que tudo isso vai passar porque Jesus vai vencer a morte. Faz parte daquela chamada Liturgia das Horas. Liturgia das Horas, a primeira parte do dia, sim. Tá certo. Exato. Também em algumas paróquias a gente ouve falar que a gente costuma ver por aí a conhecida meditação das 7 palavras. Sim, exato. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam 7 frases que Jesus pronunciou na cruz. Na verdade, Mateus fala que na hora da morte Jesus deu um grito. Mas as últimas 7 frases, tenho sede, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, em tuas mãos entrego o meu espírito, mulher, esse é o teu filho, filho, essa é a tua mãe, tudo está consumado, hoje estarás comigo no céu. São as palavras, as 7 frases que Jesus pronunciou e que formam objeto de uma verdadeira meditação, porque cada uma destas frases é cheia de grande conteúdo de Jesus que perdoa. Olha, das 7, 2 falam do perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. E para aquele homem que não tem um nome, mas que nós chamamos de bom ladrão, Jesus chegou a dizer, hoje mesmo você estará comigo no céu. Quindi são palavras que merecem ser meditadas. Em tantos lugares se realiza uma dupla procissão, uma com a imagem de Nossa Senhora das Dores, outra com a imagem de Jesus morto. E há uma procissão do encontro, e quando as duas procissões se juntam, o sacerdote costuma fazer exatamente este sermão das 7 frases que Jesus pronunciou na cruz. Também no período da tarde, na Sexta-feira Santa, os fiéis vão participar então da adoração à Santa Cruz. Sim. É aquele momento que o sacerdote entra com a cruz coberta por um pano. Que cor que é o pano que cobre, Padre Guido? Vermelho. E um pano vermelho que cobre então a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. onde o padre canta Eis o lenho da cruz. Depois o que ele diz? Da qual pendeu o Salvador do mundo, e todos respondem, vinde, adoremos. Agora, esse pano vermelho que cobre a cruz tem um sentido interessante, porque Jesus também foi coberto com um tecido vermelho, mas depois foi mandado retirar. Por quê, Padre Guido? Sim, as pessoas que participaram ontem da missa devem ter notado exatamente este pormenor, que Pilatos mandou cobrir o corpo ensanguentado de Jesus após a flagelação com um manto vermelho. E logo em seguida, diz o Evangelho, mandou tirar o manto vermelho e revestiu Jesus com a sua roupa própria. Por qual motivo? Na época de Jesus, prezados amigos, uma pessoa que, desculpe a expressão, não dava certo de cabeça, um louco, um doente mental, era trajado com um manto vermelho para ser um sinal na sociedade, para que ninguém se aproximasse. Não adianta conversar com aquele cara, está louco. E Jesus sofreu também esta humilhação. Ele foi mandado para a casa de Herodes, de Caifás, de Anás, voltou para Pilato. Parecia, desculpa a expressão, uma bolinha de ping-pong que ia para frente e para trás, trajando um manto vermelho de louco. Imagina que humilhações, que palavrões
que deve ter ouvido. Quando depois Pilatos assinou a condenação à morte, Pilatos estava certo da lei que proibia de crucificar pessoas não equilibradas, loucos. Por isso ele mandou tirar o manto vermelho e mandou vestir Jesus com a sua roupa. Este significado é muito triste. Lamentamos que este homem, sinceramente, que sujou o seu nome na história, Pilatos, tenha também feito isso contra Jesus, considerando e fazendo-o considerar como um verdadeiro louco. Todos os católicos, até o fim dos tempos, vão professar sua fé dizendo que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. O nome dele está lá para a história, é verdade. O nome dele está na nossa profissão de fé. Pois é. Infelizmente. Padre Guido, vamos falar então sobre o Sábado Santo, ou o Sábado de Aleluia. A Maria da Penha de Oliveira de Santa Bárbara, lá em Minas Gerais, Santa Bárbara, Minas Gerais, ela quer saber o seguinte, no Sábado Santo é comemorado já a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, sim, ou é comemorado, o Sábado Santo seria comemorado antes da ressurreição de Jesus Cristo? Sendo nesse sentido, pode então começar a celebração do Sábado Santo antes do pôr do sol? Então, antigamente, o Sábado Santo, ou chamado também de Sábado de Aleluia, era uma cerimônia que durava a noite inteira. Era exclusiva da noite, porque era a única vez durante o ano no qual se realizavam os batizados. Só essa vez no ano que tinha batizado antigamente? A igreja costumava antigamente batizar adultos que se preparavam com um curso que durava anos inteiros. Inclusive, um pormenor que, a título de curiosidade, o Domingo de Ramos, que foi ontem, certo, era chamado em língua latina Capitularium. E se poderia traduzir em português lavação da cabeça, porque era o dia no qual as pessoas que se preparavam para receber o batismo lavavam a cabeça. Veja só, lavavam a cabeça no Domingo de Ramos, como um sinal de preparação imediata para o Santo Batismo. Essa preparação não era pequena, a preparação longa, mas tinha esse pormenor no Domingo de Ramos. Então. Exato, sim. E a cerimônia, portanto, começava sempre à noite. Houve um período na história da Igreja que começaram a celebrar a ressurreição de Jesus na parte da manhã do sábado. Mas depois a liturgia estabeleceu que começasse o ritual sempre depois do pôr do sol. E o ritual começa com a bênção do fogo. Prestem bem atenção. Dizíamos no outro bloco que na quinta-feira santa, à noite, o altar-mor era despojado das toalhas. E todos nas casas apagavam o fogo. Lembra-se, não existia energia elétrica. Sim. O fogo era apagado toda a noite, de quinta-feira para sexta, e de sexta para sábado, ninguém acendia o fogo. O fogo que significava a luz, o calor, a vida, era aceso diante da igreja. E todos depois acendiam uma vela, os fiéis, e levavam a vela acesa para a sua casa, para acender o fogo novo nas suas casas. Isto é, não era somente na igreja que se realizava, mas por respeito da morte de Jesus, ninguém acendia o fogo, ninguém comia coisas quentes de Sexta-feira Santa. Olha, um pormenor também nesse aqui, por respeito da paixão e morte de Jesus.